A gente está nessa vida para evoluir. E além do seu signo, existe um outro signo que vai representar para você a tua evolução. E eu vou conversar sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Marcelo Levi e eu ensino astrologia autêntica. Eu criei essa abordagem da astrologia porque eu acredito que a gente pode ter autoconhecimento sem ficar jogando nossa autoestima fora, sem ficar criando várias crenças limitantes, de forma que a gente possa realmente viver o nosso potencial e olhar pra gente com empatia, com compaixão, pra gente realmente sermos nós. E não o que essa sociedade violenta que tenta colocar a gente dentro de uma caixa quer que a gente seja. E se você tem esse mesmo valor que eu, então considere apertar no botão de se inscrever e já curtir o vídeo. Bom, o seu signo ele é definido por que signo estava o Sol quando você nasceu. E esse signo ele tem uma história, ele tem uma jornada, você tem uma jornada. O que a gente acredita na astrologia autêntica é que quando você vive de fato o teu mapa astral, quando você conecta com essa energia e honra essa energia, é quando você vive teu potencial, é quando você cria para você a realidade que tá ali vibrando para você, que traz satisfação, que traz realização. E o Sol é a energia da identidade, é a energia do eu, é aquilo que você tem orgulho. Geralmente quando você é, por exemplo, de Libra, você vai ter orgulho de bater no peito e falar que você é de Libra, que você é o signo do equilíbrio, que você é o signo do relacionamento, que é o signo da beleza, porque o Sol é justamente isso, o Sol é aquilo que a gente tem orgulho no mapa astral. Só que o mapa astral, ele não é uma ferramenta de ego. E isso você pode ter certeza, porque comigo, pelo menos, você não vai me ver alimentando muito o ego de vocês, não. O que você vai me ver é falando a verdade, mas também não vão me ver destruindo a autoestima, criando várias crenças limitantes na cabeça de vocês, como muitas narrativas de astrólogos geram. O que acontece é, você tem uma verdade, você tem um processo, e olhar para isso, olhar para as tuas questões e para os pontos que você precisa desenvolver, é uma experiência de muita humildade. Aí que tá. A gente tem desafios na nossa vida. Nem todas as nossas atitudes a gente gosta. Tem momentos que a gente se avalia e vê que a gente não tá agindo de uma forma que é legal pra nós. E o mapa astral quer nos ajudar a passar por esse desenvolvimento. E aí, cada um dos signos, dentro dessa jornada de desenvolvimento e crescimento, que é o que é pra gente fazer nessa vida, vai ter um segundo signo que vai representar ele mais evoluído, ele depois de passar por esse processo. É o que você tem que aprender, é o que você tem que buscar na sua vida. E esse vídeo vai servir para falar disso. Eu vou falar sobre a evolução de cada um dos signos. E começando por Áries, a evolução, o desenvolvimento de Áries é o signo de Touro. Áries ele fala muito da ação, da coragem, da energia, da iniciativa. Mas se a gente só fica nas iniciativas criando várias coisas só que sem continuar elas, ou se a gente fica vibrando numa energia de uma grande sensibilidade de Áries e a gente pensa de uma forma violenta, que faz a gente atacar os outros, que faz a gente entrar em várias brigas, perder a paciência. E a questão não é nem perder a paciência, mas perder a paciência e atacar o outro. Isso vai gerar certa dor pra gente. E não é que Áries não deve ouvir, por exemplo, o sentimento de raiva. O sentimento de raiva é muito importante, mas é como ele usa essa raiva. Se ele tá usando essa raiva responsabilizando sempre os outros, ficando bravo, querendo brigar, pra tentar mudar o comportamento do outro, ele vai gerar muita violência dentro da vida dele. O processo de evolução de Áries é quando ele traz pra ele o que Touro ensina. E Touro ensina Áries a ter mais calma e ser mais centrado em si. Isso falando dos arquétipos. Pensa só, você tá num conflito com uma outra pessoa. Você pode ir até o fim com essa pessoa nesse conflito para tentar resolver, para tentar mudar o comportamento dela, ensinando uma lição para ela, né? Que é o pensamento violento que a gente aprendeu. Ou você pode ficar centrado na sua necessidade. Touro tem uma capacidade muito bonita que é não se deixar afetar, não deixar que os outros tirem ele do eixo dele. Então, às vezes, não brigar, às vezes simplesmente ficar na tua realidade, ficar ali no que te mantém mais confortável, pode ser uma melhor postura e uma melhor posição. Você não precisa provar para o outro, você não precisa mudar o comportamento do outro. Touro é um signo que quando Áries se encontra com essa energia, ele entende que o importante é ele cuidar dessas necessidades dele, se manter ali, às vezes, sem confronto direto, pode ser uma estratégia que traz mais paz para ele. E aí, dentro desse lugar, ele pode, se for necessário negociar com essa pessoa, ele pode
sabe, tá mais centrado na hora de fazer isso. Ele também aprende a dar sequência para as coisas. Ele não só tá iniciando várias coisas, mas ele tá se comprometendo com algo e continuando nesse algo, que é uma habilidade de touro, a habilidade da constância. Para o signo de touro, a evolução de touro é gêmeos. Por quê? Porque touro, ele é o fixo da terra. Ele nos ensina a manter as coisas ali no lugar e ele prioriza e valoriza a segurança. Só que às vezes a gente pode acabar nunca mudando, a gente fica tão ali na nossa que a gente também não escuta o outro. Gêmeos é um signo que ele fala muito, todo mundo fala, né? Mas ele também escuta muito. E Gêmeos, ele pode trazer para Touro, que é fixo, uma maior versatilidade, já que Gêmeos é mutável. A gente também tem esse conceito, né, na astrologia de cardial fixo e mutável, que lembra muitas mudanças das estações do ano, né? Geralmente quando muda uma estação é porque entrou o Sol num signo cardial, depois ele fica fixo, a estação se fixa, depois se torna mutável, então a estação vai mudando aos poucos. Isso é uma coisa da astrologia tropical e é muito lindo. Por fim, quando a gente fala de Gêmeos, a gente fala sobre esse processo de ouvir mais o outro, né? De entrar em contato com o outro, se encaixar dentro do grupo e se permitir ouvir também verdades de outras pessoas. Isso ajuda muito a pessoa de Touro a estar mais conectado com o grupo, inclusive, e ouvir verdades de outras pessoas, considerar isso e trocar ideia. Isso é uma coisa que pode trazer, assim, uma grande evolução para esse signo. Para o signo de Gêmeos, a evolução dele está em Câncer. Quando a pessoa de Gêmeos, ela desenvolve uma maior empatia e um contato com a própria vulnerabilidade, ele consegue sair um pouco dessa coisa que é tão mental e ir mais pra cá, ir mais pro coração. As pessoas, elas tendem a valorizar muito o racional e valorizar pouco o emocional. Se você pensar na sociedade como ela prioriza que você saiba resolver problema, que você foque nos resultados, que você esteja até alienado das suas emoções, que você sempre deixe os problemas lá em casa, na verdade. Ou seja, a sociedade, ela quer que você seja um bom escravo, que você não questione, e ela te treina para ser essa pessoa resolvedora de problema, mas ela não te ensina a empatizar com a dor do outro, só aconselhar. E você pensa que é conselho bom? Não é conselho bom, não. É aquele conselho que diz, relaxa, sai disso, quer dizer, conselhos que tá cagando pro emocional da pessoa, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem a pessoa de Gêmeos que tem uma desconexão com o emocional dela e com os outros. Quando a pessoa de Gêmeos, ela para de pensar e começa a sentir, para de falar, eu sinto que você... Não, e começa a falar, me sinto incomodado, me sinto triste, me sinto... Sabe? A pessoa de Gêmeos, ela tá aqui se vulnerabilizando, ela tá ouvindo as emoções dela e ela, assim, consegue também se conectar com o que é humano no outro. Por isso que Câncer representa essa evolução de Gêmeos. Para Câncer, a evolução de Câncer é pensar em si, é Leão. Porque Câncer, ele fala muito da vulnerabilidade. E Câncer, ele aborda a nossa vida quando a gente é criança, a gente precisa da ajuda da nossa mãe. Só que se a gente acha que a gente não é responsável pela nossa vida e a gente se coloca como se a gente precisasse de ajuda de alguém o tempo todo, e a gente tá sempre admirando os outros, no relacionamento a gente tá dando de tudo pro outro, querendo que o outro nos ame, e a gente não entende que a gente que tem que se amar, a gente que tem que se dar atenção, e a gente que é dono da nossa necessidade, a gente, né, vai ficar sempre criando relações de dependência com as outras pessoas. Leão, ele representa para Câncer, você se levantar nas suas próprias pernas, você realizar o que você deseja realizar na sua vida, você se dar esse amor e você saber que você não é pouca coisa no relacionamento, não, que você não tem que ser essa pessoa que é a mãe pro outro no relacionamento. Não, Leão, ele sabe que ele merece amor. Então Leão aqui, ele representa esse processo de evolução de Câncer. Para Leão, teu processo de evolução, ele é Virgem, porque Virgem é o signo que é muito mais humilde. Ele fala muito sobre essa posição em que a gente visa ajudar e contribuir para a vida do outro. Virgem, ele é o arquétipo da pessoa que serve, da pessoa que ajuda, daquela pessoa que está, através do trabalho dela, ajudando, dando suporte a alguém. Quando a pessoa de Leão, ela não se incomoda de estar nesse lugar e até se sente super generosa e proativa em fazer isso para os outros, quer dizer que ela não está só querendo saber dela, ela não está querendo só saber do ego dela, de construir esse ego da rainha. Não,
ela sabe que a rainha ela tá ali para servir o povo. Então, quando o leão ele aprende com o virgem esse olhar para o detalhe, essa humildade, então ele está passando pelo processo de evolução dele. Para o signo de Virgem, a evolução de Virgem é Libra. Virgem, ele é o signo que ele fala muito sobre a crítica. Só que quando a gente critica o outro de forma a não aceitar, de forma a se afastar o tempo todo, porque o outro não está de acordo com a expectativa que a gente criou, então a gente vai afastar muita gente da nossa vida, né? A gente vai estar sempre criando um olhar que é muito afiado para os outros. E Libra, ele ensina Virgem a ter mais equilíbrio. Libra também vai ensinar Virgem a ter mais calma, né? Porque uma das questões de Virgem é que ele tem uma grande necessidade de organização, de clareza. E acontece que, se Virgem ele não está atendendo essas necessidades, ele pode experimentar um grande sentimento de nervosismo, ansiedade. Isso é uma resposta emocional das necessidades não supridas. Não confunda com como se Virgem fosse um signo muito nervoso e ansioso. Porque se você faz isso, é aquilo, você está fazendo uma análise violenta de você. E imagina como isso pode prejudicar a sua vida e prejudicar até a sua relação com os outros, quando tudo você pensar, não, essa pessoa é de Virgem, por isso que ela é assim. Cara, você mina teus relacionamentos assim, você mina oportunidades e você acaba minando a tua autoestima. Então você tem que entender que se Virgem sente uma ansiedade, existe uma necessidade que ele está querendo atender que talvez não esteja sendo atendida. E o que Libra vai ajudar Virgem? Libra, ele vai representar como que Virgem pode agir quando ele está no momento de nervosismo, quando as necessidades não estão sendo atendidas. Libra aqui ensina Virgem a saber que está tudo bem. A evolução de Libra é Escorpião. Libra é o signo do equilíbrio. E algumas vezes você tem que se posicionar, algumas vezes tem que se transformar. Às vezes Libra, ele está querendo manter as coisas um pouco sob controle, até justas, calmas e tranquilas, mas esses momentos que você precisa mergulhar nas suas sombras, que você precisa lutar contra uma coisa que não tá legal, que você precisa se posicionar, que você precisa realmente mergulhar naquilo, em algo, e falar, e mudar, e lutar. E Escorpião é isso. Escorpião, ele fala sobre você assumir o seu poder. E o seu poder de realizar coisas, de destruir coisas, de lutar contra algo que estão querendo forçar em você, de sair de um relacionamento abusivo, de sair de um emprego que não te valorizam. É essa a energia de Escorpião, a energia das rupturas, a energia do luto, a energia da mudança, da perda, né? E de você ser uma fênix. Quando Libra encontra essa natureza de Escorpião, ele promove grandes mudanças na vida dele, né? Das coisas que talvez ele estava muito parado ali esperando acontecer ou contando muito com a boa vontade dos outros. Escorpião, ele vai e ele leva tudo. Com uma torrente de água, ele destrói, ele queima, ele renasce. Escorpião, ele ensina para Libra muito sobre se posicionar. Para o signo de Escorpião, a evolução está em Sagitário, porque depois de você mergulhar em tudo isso aí que está dentro de você, você tem que sair para a superfície. E que lições você aprendeu disso? Sagitário, ele representa esse movimento de Escorpião de volta à superfície e com uma sabedoria. Sagitário também ensina Escorpião a ver as coisas com menos seriedade também, levar as coisas na brincadeira, ter mais calma, né? E se divertir. Sagitário é muito otimista também. Então essa energia altamente para cima de Sagitário também faz parte do processo que Escorpião faz para poder estar trabalhando em si. Para o signo de Sagitário, Capricórnio é a evolução, porque Capricórnio ensina para Sagitário sobre levar as coisas mais sérias, a ter foco. Sagitário, ele é aquela expansão para todos os lados. Só que Capricórnio, ele fala que existe um caminho. E aí, é quando o Sagitário aprende a usar essa energia para a realização de algo e para a concretização de algo, é quando ele consegue realizar grandes coisas na vida. Aí a gente vai ter uma postura sagitariana totalmente diferente, porque Sagitário, quando está focado, trabalha e vai e faz, e é incrível. Sagitário, ele também aprende muito com Capricórnio sobre a seriedade, sobre compromisso, responsabilidade, valores que são muito assim característicos de Capricórnio. Também ensina muito Sagitário sobre o compromisso que ele tem com a sociedade, o papel dele, enfim. Capricórnio ele fala muito sobre essas coisas, né?
Então, o Sagitário, ele adquire ali aquela sabedoria que ajuda ele a assumir as responsabilidades e continuar numa energia sempre positiva, ao mesmo tempo que realista. A evolução de Capricórnio é Aquário, porque Capricórnio fala muito das regras, dos limites. E Aquário, ele é o signo que ele gera o rompimento disso. Aquário é o signo que ele cria a abertura. É um signo que é o signo transgressor, é o signo rebelde. Às vezes a gente precisa se rebelar contra o sistema. Às vezes a gente tem que questionar essas regras que a gente está se colocando. E dessa forma, até se libertar. Porque Capricórnio pode por muito tempo viver uma vida em que ele pensa muito em regra e no que ele tem que fazer, naquele projeto dele. Eu mesmo, quando era adolescente, eu sou capricorniano pra quem não sabe. Eu mesmo, quando era adolescente, quando eu tinha, sei lá, eu acho que 13, 14 anos, eu tinha planejado a minha vida já. Eu tinha planejado todas as etapas. E eu tava seguindo, cara. Só que eu tava seguindo, assim, numa energia de me impressionar o tempo todo. E até hoje eu busco, sabe, olhar para as coisas que eu já conquistei e me sentir grato, porque às vezes eu tô tão obcecado em alcançar a coisa que eu não olho o que já tá acontecendo, que eu já alcancei, onde que eu já cheguei, e toda essa audiência que eu tenho, que hoje, somar as minhas redes sociais, deve dar, se eu não me engano, já deve estar em 73 mil inscritos, e ter o prazer de ter aí mais de 600 alunos. Às vezes eu não cai essa ficha, sabe? De ter um vídeo que tá com 600 mil visualizações, então, tipo, às vezes não cai muito essa ficha. E aí eu fico o tempo todo nessa pressão. Então, um dos meus processos de evolução é, inclusive, tá vivendo no agora, sabe? Parar de me pressionar por um momento, olhar para essas coisas. Aquário, ele também representa muito o rompimento das regras. Então por que eu tenho que viver essa vida tão ali, sabe? Um passo atrás do outro. Aquário, ele simboliza muito quando o Capricórnio aprende a liberar toda essa pressão que ele coloca em cima dele. E para o signo de Aquário, o processo de evolução é Peixes. Porque Aquário, ele fala muito das amizades, né? Aquário é um signo que é o signo da amizade, mas ele não é o signo da intimidade. O que significa isso? Aquário ama estar com os amigos, mas não vai querer dormir na mesma cama e o amigo ficar o fim de semana inteiro. Porque Aquário, ele valoriza muito o teu próprio espaço. Agora, quando a gente, numa energia de Aquário, que a gente pode estar vibrando esse arquétipo na nossa vida, né? Na casa que a gente tem Aquário, enfim. Quando a gente está nessa energia e a gente por nenhum momento pensa sobre como o outro se sente, sobre como nós nos sentimos, se a gente fica sempre só no mundo das ideias, se a gente só concentra nossa energia aqui e não olha pra cá, a gente pode muitas vezes ser muito crítico e preconceituoso com os outros também, né? Ah, Marcelo, mas Aquário sendo preconceituoso, ele que luta tanto quanto o preconceito? Às vezes, a pessoa nessa luta pelo preconceito é uma forma dela não enxergar os próprios preconceitos. Se a pessoa for super, sabe, sangue no olho pra tudo. Então é interessante você fazer essas investigações. Por isso que eu falei pra vocês, a evolução demanda humildade. Não dá pra ficar sustentando o nosso ego se a gente quer evoluir como pessoa. A gente tem que se questionar. Mas a gente pode fazer isso com amor e empatia, sem jogar nossa autoestima fora, sem ficar criando mais crença limitante como se a gente tivesse um problema, ok? Dito isso, Peixes ensina Aquário a empatizar, a pensar com o coração também, a não ficar só no que é lógico, que é racional, a dizer realmente como se sente, emocionalmente falando, e não o que pensa que é certo e errado. E isso promove conexão e muita mudança na maneira de Aquário enxergar o mundo e se conectar com pessoas. E para o signo de Peixes, o processo de evolução de Peixes é Áries. Por quê? Porque Peixes aprende com Áries a ter coragem. Peixes, ele fala muito desse lugar onde a gente é mais emotivo, onde a gente se sente mais sensível, se sente mais vulnerável, e isso é muito importante. Isso é a grande força, gente, porque tem tanta gente que confunde força com ir lá e gritar, quando na verdade muitas vezes a verdadeira força é você assumir como você está se sentindo, se você está com medo. E por mais que você esteja naquele relacionamento que é difícil, quando você fala assim, não, mas eu vou tentar de novo, cara, você está sendo corajoso. Você está ali sofrendo, mas você está se esforçando, você está passando por perrengue, mas você está lutando para conseguir aquele trabalho que você deseja, para estudar aquilo. Quando você assume isso, você entende que isso é a força e a coragem, aí, cara, você tem outra relação com você. E o processo de Peixes envolve isso, envolve trazer para si essa coragem, assumir
assumir esse lugar de vulnerabilidade, sabendo que aqui existe uma força e ao mesmo tempo tá agindo de forma proativa na transformação que deseja, sem se colocar como vítima do mundo. Uma coisa que foi muito forte para mim no meu processo, na minha vida, foi trazendo para mim essa força, essa autoconfiança. Porque eu, por exemplo, tenho lua em peixes e por muito tempo eu me senti muito fraco, né? Porque eu passei por muito bullying na minha vida e o bullying, ele realmente faz a gente ter outra relação com a gente, sabe? E muitas vezes a gente se culpa, a gente fica com problemas de autoestima e por ter sofrido isso, e era um bullying / homofobia também, né? Porque eram coisas que estavam muito ligadas à sexualidade ou o fato de eu não ser igual aos outros meninos. Tudo isso que eu passei me comunicava que eu não era atraente, que ninguém queria estar por perto de mim, né? E fazia eu sentir sempre medo, sabe? Eu sempre sinto muito medo até hoje. Se eu ando na rua, muitas vezes eu me sinto com medo, sabe? Eu fico atento. Porque é uma realidade totalmente diferente, sabe? Você ser homossexual. E quando você passa por essas coisas, e passa pelos vários momentos que eu passei na minha vida, de ser ameaçado na rua por gente muito maior que eu, simplesmente porque eu tinha um cabelo grande, isso pegou muito eu, e pega muito pessoas que passam por isso. E eu vejo muito essa coisa do Áries, porque eu sempre tive vontade de fazer arte marcial. Era uma coisa que eu era muito apaixonado, mas eu tinha uma opinião de que eu era fraco. Até o dia que eu conheci uma pessoa que fazia arte marcial, né? E eu fiquei com ela, tá? Aquilo, né? E aí, ele me chamou pra praticar, e aí eu fui conhecer e me apaixonei. E quando eu comecei a ver o meu desenvolvimento e ver que eu conseguia lutar com gente, e assim, eu lutava com pessoas que eram muito maiores, muito mais fortes que eu. Quando eu via que eu conseguia fazer algo a respeito, que eu conseguia chegar a finalizar ou quase finalizar, que eu conseguia também lutar ali de igual para igual, isso fez eu confiar muito em mim, né? E, cara, a arte marcial é Áries, entende? Então, o processo de peixes é isso, é trazer essa energia de Áries. Hoje eu tenho esse processo e tal, eu tô abrindo meu coração com vocês, porque eu quero que vocês saibam que eu sou um humano, né? E eu tô aqui com vocês. Olha, tô muito emocionado agora. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo se você gosta onde eu falo sobre os signos e essas coisas. Então, curta aí. Isso ajuda muito a gente criar uma relação legal em que eu gero conteúdo pra você. Você me responde com o seu like, ajuda o canal assim a crescer. Confere se você está inscrito também, né? Aperta aí no botão de inscrever se você não tá, se você já tá. Que lindo você tá aqui, obrigado por voltar. Aperta no botão aí no sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente também pode bater um papo muito legal no Oi Marcelo Levi, meu Instagram. Lá eu tô respondendo dúvidas de vocês. Você pode também baixar meu e-book de graça. Meus cachorros tá louco. Pode baixar meu e-book, mas eu vou falar mesmo assim. Você pode baixar o meu e-book de graça aqui embaixo, onde você pode aprender astrologia seriamente, de uma forma muito completa. E no Telegram, que tá aí embaixo também na descrição, você pode entrar lá. Eu tô fazendo várias previsões, tô trazendo conteúdo de astrologia, de comunicação não violenta de forma muito profunda, que é bem uns tópicos bem chave. É muito da hora, gente. Se você realmente quer aprender astrologia, você não tá aí só de curiosidade, entra nesse grupo. Então, se você sentir, comenta aqui o que você achou, como é que você tá nesse processo. Quero que você coloque aqui embaixo para eu poder saber onde você tá nesse processo. Um beijão, muito obrigado e até mais.